O interesse nacional do Brasil pode seguir diferentes rotas, pode adotar diferentes meios de se realizar, pode, inclusive, qualificar os seus parceiros e os seus níveis de prioridade de maneiras diferentes, mas ele tem que estar mirando numa direção que faça sentido para nós enquanto sociedade. Olá, o canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo, tem hoje uma parceria com a FAAP, onde nos encontramos neste momento, para uma conversa com duas importantes personalidades do mundo da política internacional. Vamos conversar com a embaixadora Irene Vida Gala e também com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, professora Fernanda Manhota. Antes de começar essa conversa, eu queria convidá-lo a se inscrever em nosso canal e a nos seguir nas redes sociais. Irene, Fernanda, uma honra recebê-las aqui. E, Fernanda, eu vou pedir para que a gente comece com a visitante, já que estamos na FAAP. Embaixadora, nós dois, e talvez alguns outros dos que nos assistem, pertencemos a uma geração que atravessou três momentos, três desenhos do cenário internacional. Nós acompanhamos a Guerra Fria, nós vimos, na sequência, o mundo unipolar com a hegemonia norte-americana, e agora nós vemos a gênese do chamado mundo multipolar, a partir, sobretudo, da crise financeira de 2008 e 2009. O que significa para o Brasil o mundo multipolar, do ponto de vista de oportunidades e de riscos? Vamos começar pelo risco, né? Mas antes, agradecer esse convite para estar aqui com você. Que bom, muito obrigada. Jaime, a gente já se conhece de algum tempo. A FEComércio tem sido também parceira para o escritório do Itamaraty, em São Paulo. Eu sou a número 2 do escritório do Itamaraty aqui em São Paulo. É importante dizer isso também, porque muita gente não nos conhece. Então, vamos lá. Eu acho que, começando pelo risco, a ausência de multilateralismo é, para nós, um risco, porque nos obriga a fazer escolhas que não são convenientes, porque o Brasil não está necessariamente nem em um lado nem em outro, num caso de bipolarismo, e nem deve se vincular a apenas um canal ou alguma fonte de diálogo. Então, eu acho que o risco é reduzir as nossas oportunidades de escolha. O benefício é que, quando nós temos mais interlocutores, a gente pode negociar as nossas condições de acesso. E isso é muito positivo, porque a cada parceiro, ou com cada parceiro, nós conseguimos identificar as melhores vantagens da relação. Então, eu acho que é muito bom para o Brasil poder ter esse espaço, e, para nós, é sempre uma vantagem, é histórica na posição brasileira, a defesa desse multilateralismo. Professora Manhota, para o Brasil, o que significa o momento atual para a sua política externa, na medida que começa um novo governo? Oi, Jaime, pessoal da Brasil. É um prazer estar mais uma vez com vocês e uma honra estar novamente na presença da embaixadora Irene Vida Gala. De fato, o início de um novo governo sempre suscita uma reavaliação de algumas políticas. Em alguns casos, dá para falar em continuidades, porque existem forças, stakeholders, interesses que se mantêm independentemente de quem ocupa o poder. Então, em geral, por exemplo, interesses pró-business, eles continuam se valendo da mesma forma, ainda que os governos mudem. E, no entanto, claro, também acontecem rupturas que têm a ver com visão de mundo, agenda de prioridades e por aí vai. O Brasil, ao longo dos últimos anos, viveu uma experiência de isolamento internacional. Então, um país que se afastou não só dos grandes debates da agenda global, mas também dos próprios parceiros. Um país que se inviabilizou do ponto de vista de grandes arranjos. Na América Latina, por exemplo, em que nós sempre fomos tidos como uma liderança nos projetos de integração, houve uma perda de espaço, né, relativa.
assim como em relação às negociações multilaterais e mesmo na predisposição em falar com parceiros e aliados históricos. O Brasil viveu, ao longo dos últimos anos, uma política de alinhamento automático, como alguns diriam, aos Estados Unidos. Eu, particularmente, não vejo exatamente dessa forma, porque me parece que o alinhamento não foi apropriadamente com os Estados Unidos, mas com uma ala de governo, de partido, uma ala de posição, enfim, que naquele período em específico ocupava o poder. Então, a prova disso é que, nos últimos anos, com a transição de poder nos Estados Unidos, mesmo a relação com os norte-americanos sofreu alterações e, portanto, esse momento que nós vivemos agora é uma espécie de retorno à normalidade. É o Brasil buscando reengajamento nos padrões, nos parâmetros do que já vinha sendo a nossa história diplomática, de acordo com alguns valores que já eram defendidos pelo Itamaraty e pelas lideranças, independentemente da matriz política, nas últimas décadas. A gente está falando de uma política externa engajada, uma política externa ativa, a gente está falando de uma política externa universalista, que, como a embaixadora deixou claro, vislumbra a relação com vários parceiros ao mesmo tempo, sem preteri-los, né, e, portanto, navegando nas diversas dificuldades do mundo bipolar ou multipolar, eventualmente. E nós, claro, estamos falando de um Brasil que busca protagonismo, um Brasil que tenta se colocar como mediador de grandes crises, que tenta articular no campo multilateral e que vai colher desse cenário de busca de reconhecimento algumas vantagens para si, então vai cavar espaço para levar os seus interesses adiante e, claro, vai encontrar barreiras também. Então, eu diria que esse é um momento de, número 1, retorno à normalidade, como eu disse, número 2, de repacto de valores com base no que nós já fazemos historicamente, e, número 3, da tentativa de inaugurar um novo legado de inserção internacional baseado no novo mundo que se apresenta. Embaixadora, quais são os grandes assets, os grandes pilares de uma política externa brasileira para esse século XXI? Nós podemos ter assets materiais e podemos ter assets que são a famosa soft power. Eu vou começar pelo material. Eu acho que as bases de poder elas não se alteram quando a gente fala de um país do tamanho do Brasil, com a população do tamanho do Brasil, com o número de vizinhos que o Brasil tem e que, portanto, exige uma diplomacia e uma relação intensa. Um outro asset material é o fato da nossa economia ser uma economia de peso, já foi muito maior, mas hoje ainda está entre as 15 maiores economias do mundo. E também, claro, o fato de nós sermos uma potência agrícola. Esses são assets materiais, aos quais eu não poderia deixar de incluir, né? Não poderia deixar de mencionar a questão da Amazônia, que está em território brasileiro, e hoje a Amazônia, a discussão em torno de mudanças climáticas, faz da Amazônia um tema de interesse global. Portanto, na medida em que a maior parte da Amazônia está em território brasileiro, esse é um asset para o Brasil sentar no cenário internacional. Esses são os assets que me ocorrem agora do ponto de vista material. Adoraria poder falar, na área de assets materiais, capacidade em ciência e tecnologia, que hoje é um tema determinante no sistema internacional, na organização da economia mundial, e eu acho que o Brasil, nesse aspecto, no aspecto da industrialização, tudo que está associado a um valor agregado à produção intelectual, nós estamos aquém do que poderíamos estar. Então, este é um asset que eu espero que a gente possa vir a construir, mas que hoje considero frágil. Do ponto de vista de soft power, eu acho que a gente tem alguns assets, e o maior deles, eu acredito, hoje, é o peso da sociedade civil. Eu acho que nós temos, pensando em sociedades em desenvolvimento, países assemelhados ao Brasil, o Brasil talvez lidere o movimento da sociedade civil. Em países semelhantes, nós talvez não vejamos uma sociedade civil, seja quando eu falo de movimentos sociais, quando eu falo da academia, com o tamanho, com a própria imprensa, com o vigor, com a capacidade brasileira. E eu acho que hoje isso é essencial para que o governo possa e que as autoridades possam ter uma interlocução relevante. Na área de política externa,
eu cito, e aqui a gente está falando num ambiente de política internacional, há 30 anos atrás, na verdade, eu tenho 38 anos de carreira, quando eu entrei, nós tínhamos pouquíssima gente na academia, e você, como jornalista, sabe disso, no jornalismo, pouquíssima gente que falaria de política internacional, que conseguiria entender esses temas. Hoje em dia, há um grande número de gente na academia, na universidade, mas no jornalismo, que tem a capacidade de fazer uma interlocução inteligente com o governo e construtiva. Então, eu acho que esse é um asset, porque o governo não trabalha sozinho, ele precisa desse diálogo construtivo. Um outro asset que eu acho que a gente tem ainda e recentemente isso foi reafirmado, a nossa capacidade de levar adiante uma experiência democrática. Eu acho que isso reformulou a nossa própria apreciação das nossas instituições. Acho isso muito positivo, nos dá a capacidade de sentar no cenário internacional e dizer: tivemos fôlego para segurar um ataque antidemocrático. Certamente, é evidente que, quando a gente vai para o cenário internacional, se fala muito da simpatia do brasileiro. Eu acho que isso é mais vendido internamente do que no plano externo. Eu acho que vários parceiros internacionais têm uma simpatia, têm um fair play no jogo das potências. Então, eu prefiro ficar nesses que projetam a nossa capacidade de interlocução interna e o poder da nossa sociedade brasileira. Professor, acho que há duas questões levantadas pela embaixadora inquestionáveis: a pujança da sociedade civil e o avanço na sociedade brasileira do debate, da densidade dos debates sobre política externa. Mas aqui, talvez, fazendo um pouco o papel de advogado do diabo. É suficiente, hoje, a sensibilidade de setores da sociedade brasileira, sobretudo no meio político, no meio empresarial, às questões internacionais? Olha, Jaime, eu concordo integralmente com o que dizia a embaixadora, de que a reinserção do Brasil passa por nós criarmos, né, oportunidade e provocar essa sensibilidade. O Brasil é um país que se internacionalizou e ainda se internacionaliza tardiamente. Então, é natural que, aos poucos, esse seja um movimento progressivo. Me parece que já houve muito avanço nesse sentido. Se nós olharmos, como a embaixadora dizia, para a própria habilidade de interlocução dentro dos meios de comunicação, por exemplo, para falar de relações internacionais em outros momentos, talvez esse espaço fosse mais reduzido do que hoje é. Assim como também os acadêmicos intelectuais, por exemplo, de relações internacionais e áreas correlatas, assim como os diplomatas, têm feito e empreendido esforços grandes ao longo dos últimos anos para se aproximar dos meios de comunicação e também para garantir que haja divulgação científica, para que o debate público seja qualificado, enfim. Eu noto crescente interesse também dos empresários e de outros stakeholders no sentido de buscar essa maior interlocução. Em outros países, esse diálogo já é muito mais incentivado do que no Brasil. Em alguns lugares, essas fronteiras elas já foram rompidas com mais intensidade, mas, ainda assim, acho que é parte de um caminho de desenvolvimento que é progressivo e desafiador, naturalmente. Me parece que discutir a inserção internacional do Brasil também tem a ver com mostrar o quanto o que acontece fora impacta a vida do brasileiro médio. E esse é um dos desafios, né? Um dos desafios é fazer com que a pessoa comum, que não necessariamente é especializada ou que não necessariamente atua profissionalmente nessa área, perceba que aquilo que acontece no além-mar e que, num primeiro momento, pode soar como distante, de fato, impacta a sua vida cotidiana, seja porque a guerra da Ucrânia, de repente, vai gerar um processo de desorganização geral das cadeias de suprimento, e aí vai ter aumento de combustíveis, vai ter aumento no preço dos alimentos, seja porque a pandemia e as mudanças, né, nas cadeias globais de produção vão gerar mudanças estruturais no mercado de trabalho que, em algum momento, impacta a renda, impacta emprego. Então, me parece que, assim, é parte desse processo de comunicação, não só incentivar que se fale de assuntos internacionais, como a gente tem feito muito em vários meios, mas também que nós possamos levar isso para as pessoas que não necessariamente fazem essas pontes de maneira muito óbvia. E me parece que, se não for feito esse caminho de conscientização de como o local e o global estão interconectados e como a vida de todo mundo foi
internacionalizada ao longo dos últimos anos, a gente não consegue chamar para o debate tomadores de decisão que, obviamente, estão participando dessas grandes mesas de negociação. É a democratização dos temas de política externa. Mas é uma democratização que tem que ser feita também, no meu ponto de vista, com muito rigor e muita responsabilidade, porque senão a gente incorre em outros desafios que são típicos desse século, que tem a ver não só com desinformação, mas, por exemplo, com o anti-intelectualismo, a ideia de que o que se discute na ciência ou na universidade pertence a um grupo seleto de pessoas de uma elite ilustrada que não se misturam com o resto da sociedade. A gente também tem que pensar em como fazer esse processo. Então, é isso. A gente tem um caminho a cumprir e vários de nós precisamos dar as nossas contribuições, mas eu acho que não é só a direção, mas também a velocidade e a forma, porque o tiro pode sair pela culatra e aí a gente vai ter as pessoas, muitas vezes mal intencionadas ou até desqualificadas, ganhando espaço para falar desses assuntos, enviesando gente e levando a tomada de decisão irresponsável, com discursos, por exemplo, xenofóbicos, preconceituosos, de antiglobalização ou coisas desse tipo, porque a gente não conseguiu alcançar numa linguagem acessível e com conhecimento que tenha lastro, experiência, embasamento, as pessoas que no dia a dia não perceberam como as suas próprias vidas estão afetadas pelo que acontece nessas grandes mesas de reunião a que nós temos acessos e que nós precisamos viabilizar o acesso de mais gente. Eu queria colocar, embaixador, um pouco essa questão diante da sua experiência profissional. A interlocução com o meio político brasileiro é a interlocução com o meio empresarial brasileiro a partir de questões de política internacional. Qual é o seu diagnóstico sobre isso? Eu acho que nos últimos 20 anos, talvez um pouco mais, quando a gente pensa no ambiente empresarial, o Itamaraty evoluiu bastante. Todas as discussões, por exemplo, no âmbito da OMC, foram feitas com a participação do meio empresarial. Eu acho que o meio empresarial é aquele que tem mais fácil acesso aos corredores do Itamaraty, historicamente. Se isso é suficiente, talvez eu diga que não, porque eu acho que a gente tem muito a evoluir no sentido de não ser necessariamente reativo, mas ser bastante propositivo. Eu acho que cabe ao Itamaraty nós temos condições, e acho que hoje a gente percebe muito bem isso, é do nosso interesse, e buscar no meio empresarial, na área de negócios, apoio a uma política que é construída não com base exclusivamente numa agenda econômica, porque os temas eles se entrecruzam. A gente não pode pensar exclusivamente na área econômica sem pensar, por exemplo, em outros temas que também são parte do debate internacional. Então, quando nós vamos buscar o empresariado para fazer parte da compreensão do cenário internacional, é para que eles entendam que, quando a gente senta nesse cenário para discutir com parceiros, a gente faz uma troca entre questões econômicas, questões políticas, questões, enfim, que podem ser até, por exemplo, um apoio para a eleição do país que vai sediar a Copa do Mundo. São as trocas de voto, as trocas de apoio. Eu falo voto, uma coisa muito específica, mas as trocas de apoio na comunidade internacional são feitas a partir de uma visão genérica da posição do país. Portanto, o empresariado é um diálogo que já é antigo, ele deve crescer e se sofisticar na medida em que o empresariado deve entender, eu acho que já entende, mas está sempre ciente de quais são os outros temas onde a questão comercial é parte da equação. E aí, é claro, de novo, a gente volta para a questão ambiental. Como é que nós vamos discutir temas que são afetos à agenda das mudanças climáticas e toda a agenda ambiental e de direitos humanos se a gente não conversa com o setor empresarial? Ele é necessariamente parte disso. O que eu acho que, e concluo, né, a minha fala nesse aspecto, nós precisamos entender o empresarial no Brasil como uma combinação de setores. Esse empresarial é tanto o setor de indústria, quanto o setor de tecnologia, quanto o setor agrícola,
que é muito importante, né? E que esses todos eles têm que estar associados. A gente não pode ser um setor empresarial representado pela diplomacia brasileira que veicule apenas a visão do setor agrícola, que hoje é dominante do ponto de vista de PIB, mas que a gente não é só agricultura. A gente não é só a fazenda do mundo. A gente quer subir além desse patamar e, portanto, trazer todos esses agentes do que é esse lato sensu do econômico é essencial para o esforço diplomático e para a inserção brasileira. Aliás, uma das suas especialidades, que é o estudo do continente africano, e o atual governo acena com uma nova fase, uma retomada de relações com o continente. Essa lógica se baseia em razões históricas, políticas, econômicas ou nas três juntas? Certamente nas três, mas eu acho que é importante a gente hierarquizar, né? Ou, pelo menos, colocar cada uma em sua caixinha, para fazer uma análise mais objetiva. A questão histórica ela é essencial, porque o Brasil depois de... Enfim, nós temos, no Caribe, alguns países que são essencialmente países negros, mas, com exceção desses países que são menores, do ponto de vista dos grandes atores internacionais, o Brasil é o único que tem mais de 50% da população negra. Isso torna a interlocução do Brasil com os países africanos distinta da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Índia. O Brasil é único nessa interlocução. E isso tem a ver com a nossa história, a formação da nossa matriz, o nosso DNA de sociedade. Então, isso vai estar sempre no presente. E eu, inclusive, construí um campo de análise onde eu falo que a política externa pode ser um instrumento de ação afirmativa. O Brasil pode fazer isso muito bem. Só que eu diria que, para nós, pode ser uma vertente muito importante do relacionamento, mas não é a determinante para os países africanos. Então, nós precisamos, ao conversar com a África, saber o que a África espera quando a gente senta junto com eles. Porque nós sentamos de igual para igual. Nós não sentamos com uma posição de país que pauta a agenda. Nós temos que construir. Isso me leva para o segundo aspecto, que é o aspecto político. Eu colocaria, então, como prioridade o aspecto político. Para esse momento que se inaugura do governo Lula na relação com a África, os países africanos têm uma grande expectativa, porque já houve um momento muito positivo das relações do Brasil com a África nos 2 primeiros governos Lula. Só que, nesses 20 anos que se passaram, a África mudou bastante. Não só o sistema internacional mudou, o mundo, mas a África em particular, o continente africano. Então, o Brasil precisa adensar o diálogo político para entender qual é o momento da África. É importante entender cada parte do continente africano, como ele espera construir uma interlocução com o Brasil. O político com o continente africano é essencial, porque nós temos debates, por exemplo, em toda a questão ambiental, toda a questão de exploração de produtos de base, que se chamava, que hoje são commodities, com os minerais que são essenciais para a indústria 4G ou 5G. Então, os países africanos são 54 votos no sistema internacional e a gente precisa conversar. Há um aspecto político que pouco se fala, que é toda a segurança, a questão de segurança no Atlântico Sul, que é a nossa vizinhança e a vizinhança de grande parte do continente. E, claro, aí vem o aspecto que é muito importante para os africanos e também para nós, que eu poria, enfim, no mesmo estágio com o político, que é o econômico. E aí eu vejo N oportunidades para o Brasil no continente africano. A África, o continente, é a nova fronteira do crescimento mundial no século XXI, e, portanto, o Brasil tem que se acelerar nessa aproximação com o continente, porque a gente ficou meio parado no tempo nesses últimos 4 anos, e a gente precisa fazer realmente um processo de aceleração. Já que vamos para recortes em política externa, professora, qual deve ser a bússola diplomática do Brasil do ponto de vista de Estados Unidos e China? E eu acrescentaria um terceiro ator nessa equação,
que, francamente, posso ser equivocado, não vejo um debate intenso sobre ele no Brasil, que é a Índia. Qual é a sua percepção sobre Estados Unidos, China e Índia para a política externa brasileira? Olha, Jaime, a bússola do Brasil eu não posso garantir, mas a sua eu tenho certeza que está bem orientada, porque, de fato, a Índia merece bastante atenção nos próximos anos, nesse século. Né? Não só porque a gente está falando de um país enorme do ponto de vista material, como a embaixadora citava no caso do Brasil, também um país grande em termos de população, território, uma das maiores democracias do mundo, né, em número de pessoas, enfrenta desafios, inclusive, muito análogos ao do Brasil, ao dos Estados Unidos. Então, é um país interessante, pujante economicamente, influência relevante do ponto de vista da segurança regional, né, e tem sido, aliás, a própria Índia, o fiel da balança de algumas discussões, no que se assemelha, inclusive, à posição do Brasil. Tem várias particularidades que daria para destacar. Mas, voltando à pergunta mais ampla, eu diria que o desafio do Brasil é, dentro daquela lógica que nós citamos antes, de uma política externa universalista, conseguir navegar entre as disputas que acontecem do ponto de vista da transição hegemônica, né, principalmente envolvendo Estados Unidos e China, garantindo seus interesses e diversificando o risco, sem se comprometer necessariamente com nenhum desses parceiros. Então, muitas vezes, o que nós encontramos no campo das relações internacionais é a lógica de soma zero, ou de que um país tem que necessariamente se associar a outro e preterir um terceiro. O Brasil, historicamente, não tem essa tradição, né, não costuma fazer isso, e, do ponto de vista de gestão de risco, nem deveria fazê-lo mesmo. Então, o que me parece agora, nesse momento, é que o Brasil vai, com a sua diplomacia profissional e com seus interesses, tentar obter as melhores vantagens dessa disputa, em alguns momentos, inclusive, se aproveitando dela. Né? Não é a primeira nem a última vez na história da humanidade em que os países aproveitam um cenário de competição estratégica entre certos parceiros para justamente barganhar os seus interesses. Isso é plenamente conhecido, é totalmente viável, e o Brasil já fez isso e deve fazer em outras circunstâncias. A política externa brasileira, nesse sentido, ela tem que ter um alinhamento com certos valores e tradições que nós adotamos e que para nós fazem sentido, e, ao mesmo tempo, ser orientada por um pragmatismo desses interesses, dos interesses nacionais, de desenvolvimento, de garantia de espaço, no caso econômico, por mercados e por oportunidades, transferência de tecnologia, acesso à ciência, desenvolvimento das nossas capacidades, do ponto de vista político, defesa das nossas agendas e reforço, né, das nossas posições multilaterais. Existem alguns espinhos no caminho que são evidentes, né? Então, no caso com os Estados Unidos, por exemplo, aliás, no dia em que a gente grava essa conversa, acontece a visita de Estado entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Joe Biden. Existem várias potencialidades na relação Brasil-Estados Unidos que certamente serão exploradas e que devem guiar relações amigáveis. O Brasil e os Estados Unidos são parceiros longevos, têm uma ampla agenda estratégica. A gente está falando aqui de dinamização de comércio, investimento, evidentemente, uma série de possibilidades de negociação na área de meio ambiente, que, com certeza, vai aparecer na reunião de hoje. Tem um tema mais recente que não dá para evitar, que é o de defesa das instituições democráticas, que também configura uma oportunidade de cooperação. Então, indústria de defesa, um outro assunto que o Brasil e os Estados Unidos têm em comum e mantêm em comum em vários governos. Então, é claro que isso tudo avança. Agora, com os Estados Unidos também vai ter pedra no sapato. Por exemplo, quando a gente chegar na discussão de como o Brasil lida com os seus próprios aliados dos BRICS, Rússia, China, da presença da China na América Latina, a aliança da Rússia, por exemplo, com a Venezuela, qual é a posição do Brasil em relação a esses parceiros regionais e o que o Brasil pretende em relação a países com quem os Estados Unidos mantêm algum tipo de animosidade, além da Venezuela, Cuba também, por exemplo, arranjos como a Unasul, que aparentemente vai ser reativada. Enfim, tem vários espinhos. Um espinho econômico, por exemplo, tem a ver com a OCDE, que é uma ambição antiga do Brasil, mas também controversa, porque envolve abrir mão de algumas vantagens no campo da OMC. Então, isso precisa ser realinhado, isso precisa ser reajustado. O Brasil deve apresentar ao governo americano, nesse encontro de 2023, uma proposta de mediação do conflito entre Rússia e Ucrânia. É um outro assunto delicado. O Brasil já teve essa mesma predisposição no governo Lula anteriormente, quando, na época, a crise envolvia o Irã,
e nós sabemos que isso gerou um estresse de bastidores entre a diplomacia brasileira e a diplomacia americana. Então, estou querendo dizer com isso que existem desafios e eles terão que ser administrados, mas isso, de certa maneira, apenas reflete as características desse novo mundo. Os países que desfrutam de vantagens competitivas, que estão em posição de poder, vão sempre querer manter a sua posição de poder e as suas capacidades relativas, sem ter que abrir mão das regras do jogo que os favorecem. Os países que estão em rota de ascensão, de emergência, ou que lutam por um sistema internacional mais plural, mais democrático, mais representativo, como é o caso do Brasil, vão ter como ônus desse jogo a necessidade de, ao mesmo tempo, manter um bom diálogo com quem determinou as regras existentes, mas sem, com isso, sucumbir aos seus próprios interesses de ver uma reforma acontecendo. Isso envolve a China também, né? Rapidamente passando para a China, porque com a China a gente tem hoje, no nosso caso, principal parceiro comercial, a gente tem vários projetos de infraestrutura relevantes aqui no Brasil, a gente pode citar não só o 5G, a vacina, um monte de coisa que nos últimos anos nos beneficiaram dessa parceria, mas também tem questões a serem discutidas do ponto de vista das contrapartidas, de qual o limite dessa ação. Então, de novo, pragmatismo e a necessidade de colocar à frente os nossos interesses e não se envolver em conflitos que não necessariamente sejam nossos. É o que a diplomacia faz aqui e é o que deve ser feito de fato. Tem um debate que eu não sei até que ponto a embaixadora pode mergulhar nele, pela condição de embaixadora e por ainda estar na carreira, mas eu gostaria de ouvir a opinião da professora e da embaixadora sobre o debate da relação entre política externa de Estado, política externa de governo. Ou seja, quando um país implementa uma política externa muito ideologizada ou muito guiada por interesses de um governo, e não necessariamente por interesses de um governo e de uma agenda ideológica, e não necessariamente por interesses de Estado. Qual é a sua visão sobre esse debate? E de que maneira a gente, no Brasil, assistiu a isso nos últimos tempos? Eu não fico minimamente constrangida de falar sobre isso, porque é o nosso... Enfim, eu acho que o diplomata, nós temos que fazer uma análise do nosso país. E o nosso país, ele, felizmente, é um país onde a norma constitucional vige, e estamos felizes que seja assim. Nos pauta... Todo mundo aqui, que é até da área de relações internacionais, costuma dizer que o artigo 4º da Constituição diz qual é o nosso padrão dos nossos valores permanentes, que orientam uma política de Estado. Acontece que eu gosto muito de ver, e sobretudo num governo como o do presidente Lula, eu gosto de ver a gente ampliar essa leitura do que são os interesses permanentes, incluindo o artigo 3º da Constituição Federal, quando ele diz o que o Estado deve buscar para a sua própria população, o que ele deve garantir em termos de acessos à sua população. Então, eu acredito que os valores permanentes que orientam a política externa brasileira são os valores previstos no artigo 3º e 4º da Constituição. Então, tudo que for objetivando alcançar essas referências, nós estamos com políticas de Estado. As políticas de governo, elas são aquelas que consideram o momento. E, a partir da leitura do momento, é preciso adequar o campo da política externa. Nós não podemos estar engessados nem em parcerias, nem em modos de pensar o mundo que não reflitam essa alteração do ambiente internacional. Portanto, o que a gente tem que fazer sempre, interesse permanente, a nossa parceria com a América do Sul, né? Nós não podemos fugir do nosso entorno geográfico. A geografia é um dado da política externa incontornável. Nós temos que procurar a paz. Nós não somos um país com histórico de guerra, mas nós também temos que incluir na noção, talvez nos anos 70, 80, talvez até no finalzinho do século passado, a ideia de desenvolvimento que a política externa tinha como um padrão de valor absoluto. Esse desenvolvimento era um desenvolvimento fechado. Ele era entendido muito num aspecto
econômico. Eu acredito que, se a Constituição de 88 fosse reescrita hoje, esse desenvolvimento seria qualificado. Seria um desenvolvimento sustentável, como depois a Conferência do Rio veio a qualificar, e ele seria, hoje, certamente, um desenvolvimento sustentável e inclusivo, porque hoje a sociedade brasileira reconhece como um dos seus problemas essenciais as desigualdades. Então, nós precisamos superar isso. O desenvolvimento que supere as desigualdades ou que contribua para isso é um valor permanente de uma política de Estado diplomática. Nos últimos 4 anos, a gente ficou muito carente dessa visão de interesse nacional que fosse bastante mais amplo, sobretudo no aspecto do inclusivo e, sobretudo, no aspecto de respeito ao conjunto da sociedade brasileira. Professora, sua visão sobre o debate, por favor. Jaime, eu concordo inteiramente com o que disse a embaixadora e vou apenas acrescentar um pequeno comentário em homenagem aos colegas jornalistas, né, que estão aqui. Uma vez eu perguntei, fazendo um pouco essa interlocução diária, para uma jornalista como é que os jornalistas lidavam com a tal história da neutralidade. É mais ou menos a pergunta que você nos faz a respeito da política de Estado versus a política de governo. E uma colega jornalista disse que a neutralidade não é exatamente o objeto que, né, preocupa, instiga o jornalista. A neutralidade talvez nem exista, então não é um problema. O que, de fato, é objeto do jornalismo é a objetividade. E neutralidade e objetividade não são a mesma coisa. Me parece que dá para transportar essa resposta para a sua pergunta. Não tem problema uma política externa que tenha visão de mundo, que tenha ideologia. Isso daí remonta a um debate filosófico sobre se nós, humanos, seres sociais, somos capazes de nos afastar das nossas paixões. Então, de fato, ter uma política externa que carregue ideologia não me assusta, assim como não constrange a embaixadora. O problema é quando a visão de mundo, a ideologia, perde a objetividade, cega diante da forma como nós podemos diagnosticar os problemas que estão postos na realidade e as opções disponíveis para lidar com esses problemas. O que nós assistimos aqui, em alguns anos anteriores, foi a política externa estando a serviço, não apenas de uma ideologia, mas estando a serviço de um grupo político cujos interesses eram defendidos em nome de uma ideologia. E isso é mais grave. Então, visão de mundo por visão de mundo é parte da democracia, é parte do debate público, é parte da barganha e da negociação constante. Porque, mesmo em um governo novo como esse, não há homogeneidade, não há uma única visão de mundo que prevalece. Existe dentro desse governo, como existia no governo anterior, freios e contrapesos constantes, grupos que disputam espaço. Então, no final das contas, ninguém vai ser neutro, mas dá para ser objetivo. E dá para ser objetivo cumprindo com as prerrogativas do que se espera em termos de longo prazo. O interesse nacional do Brasil pode seguir diferentes rotas, pode adotar diferentes meios de se realizar, pode, inclusive, qualificar os seus parceiros e os seus níveis de prioridade de maneiras diferentes, mas ele tem que estar mirando numa direção que faça sentido para nós enquanto sociedade. Infelizmente, o tempo está chegando ao fim. A minha sensação é que o tempo voou aqui. E eu não podia deixar de fazer uma pergunta a vocês duas, que atuam muito nessa área, que é sobre a questão de gênero no Ministério, nas atividades acadêmicas, né? Em que pé estamos e quais são as iniciativas nessa área? Embaixadora e professora, por favor. Bom, imagino que você esteja me perguntando dentro do Itamaraty. O recém-empossado ministro das Relações Exteriores manifestou no seu discurso a disposição de procurar atender maior a busca por, né, atender a demanda por maior presença de mulheres dentro das estruturas de poder do Itamaraty. Isso já foi viabilizado pelo próprio presidente Lula, em certa medida, ao, pela primeira vez, escolher uma secretária-geral das Relações Exteriores para ser, enfim, uma função que nunca foi ocupada por uma mulher. Nós temos
como mulheres dentro do Itamaraty, uma demanda por mais representatividade, por mais visibilidade. Nós vemos no ambiente de alunos e alunas de relações internacionais uma presença muito grande de meninas, e é importante para essas meninas olharem e verem o Itamaraty como um espaço onde elas podem realizar o seu talento e também o seu sonho de servir ao Brasil. Eu, aí, já não mais como uma representante do governo brasileiro, mas falando em meu nome como apenas uma diplomata brasileira, eu digo que a nossa grande frustração como mulher é observar que este momento é um momento em que o governo brasileiro está buscando, nas suas várias instâncias de governo, nos vários ministérios, maior paridade, maior equidade, inclusive composição de raça, e no Itamaraty, eu acho que o Itamaraty está ficando atrás nisso. Nós teríamos condições de oferecer, nós estamos em condições de oferecer mais mulheres para assumir posições de destaque, embaixadas no exterior e dentro do próprio Itamaraty, e essa escolha pelas mulheres que nós temos, com muito talento, está ficando aquém de uma medida que eu acho que seria legítima, porque a nossa contribuição não é apenas numérica, mas o que a gente entende por diversidade, e isso é fato, é que a diversidade ela traz qualificação do exercício diplomático. A gente vai fazer política externa de uma forma diferente. E essa forma diferente é o que o mundo está pedindo, sobretudo está pedindo no Brasil. Então, eu acho que a minha demanda como diplomata é: precisamos, sim, de mais mulheres na atual gestão, e peço que o ministro de Estado e a secretária-geral e o presidente da República levem isso em conta. Olha, Jaime, eu vou retuitar a fala aqui da embaixadora, inclusive vamos marcar o presidente Lula e todo mundo lá do governo, que é para que todo mundo veja, e nós aqui da academia e, em parte, também da imprensa e da sociedade, endossamos essa visão de mundo, porque, de fato, no final do dia, quando nós fazemos um encontro como esse, né, nossa aula magna do curso de Relações Internacionais, do curso de Jornalismo, a nossa pós de Jornalismo Internacional, o que nós estamos também buscando é visibilizar pessoas que têm experiência, qualificação, têm o que dizer, têm o que compartilhar e que podem agregar valor ao processo, né? Ouvir embaixador é sempre uma aula. E a gente precisa que essas mulheres, na diplomacia, na academia, na mídia, enfim, em todas as áreas, tenham o seu espaço conquistado. A embaixadora, hoje, mais cedo, conversávamos sobre essa questão das mulheres no Itamaraty. Ela disse uma frase que eu vou agora reproduzir com a licença, né, poética. Ela dizia, para que nós possamos ter um dia grandes diplomatas que ocuparam grandes postos no Brasil, postos internacionais importantes, é preciso que elas tenham oportunidade. Então, quer dizer, se não houver uma política de fato que se ocupe de fazer isso, aquela velha narrativa de que não foi pelo mérito, a gente não vai conseguir contornar. É preciso que haja a oportunidade. E eu concordo inteiramente que, em todas as áreas, diversidade como um todo, não só de gênero, é questão não só de justiça, não só de igualdade, mas é questão de eficiência. Os processos são melhores, as organizações são melhores quando você contempla maior diversidade dentro do sistema. A gente acredita nisso. Por isso, além de tudo, esse encontro feminino. Professora, muito obrigado. Embaixadora, muito obrigado. Um privilégio poder ouvi-las. Muito obrigado mesmo. Até uma próxima. Obrigada.